E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um episódio do mais um podcast da Port Academy, né? E hoje eu tô aqui com um grande amigo, na época da minhas amizades é assim, né? Minhas amizades são sempre da academia. Já é a segunda vez, né? E é o cara que tinha o cavanhaque mais estiloso. Antes de ser assim, era tipo um Ele era um cavanhaque junto com a pontinha, assim, ó. era com a pontinha, tipo de uma Justamente. lacraia, um É meio Vlad. Vlad, né? Tava aqui, né? O cara da academia com um cavanhaque super, o mais estiloso, meu amigo Valério, né? Meu amigo Valério, advogado, além da academia, é um grande advogado, bastante conhecimento aí, estudou desde 2000. A gente estava conversando um pouco ali antes de entrar aqui no episódio, né? A gente falando um pouquinho das leis aí, então, há 20 anos já na área, nessa área jurídica, né? Advocatício e tal, fazendo serviço aí de grande relevância para a sociedade. E agora eu deixo você se apresentar, fala um pouco aí do sua formação, né? Casado, família. Isso, Se apresente aí para nós, por favor. tá certo. É um grande prazer, professor Hausley, nos ter convidado aqui para esse momento, esse bate-papo aqui, para conversarmos sobre assuntos pertinentes da nossa sociedade. Como ele bem disse, meu nome é Valério Augusto, sou advogado há 23 anos, né? Conversávamos ali, na minha época de universidade, eu cheguei a estudar o código de 16, né? E depois, com o advento do novo código, também precisei estudar. Estamos aí na área há bastante tempo. Sou casado com a Lorena, tenho 3 filhos, Benjamin, Emanuel, Valentina e Melina. E estamos aqui, né, para aprendermos juntos, batermos um papo sobre essa situação de tributos, sobre as leis do nosso país. É um prazer estar aqui, eu te agradeço muito. Valeu, muito obrigado. Agora eu não sabia desses, eu sabia só do Benjamin, eu não sabia dos outros, não. Sim, meu amigo. Lá a fábrica continua aberta, né? Agora está fechada, né? Temos, o Benjamin tem 14, a Valentina tem 9 e a Melina tem 4 anos, né? Ah, tá. É porque só o Benjamin que ia pra academia, né? Justamente, só o Benjamin e eu. Falta. Tá certo. Bom, então vamos lá. A gente vai falar aqui um pouco do imposto de renda, um pouquinho dessas mudanças aqui, né? Como, como como essas mudanças aí podem impactar a gente, impactar a nossa sociedade. E aí é o seguinte, eu começo te perguntando o seguinte, a respeito da isenção, Valério, a isenção do IR. Quais são os mecanismos? De que forma a gente pode conseguir essa isenção, né? Quais são os caminhos que a gente pode percorrer? Como é que ficou aí essa situação agora para Certo, nós? certo. Nós temos duas situações na legislação. Existe a situação facilitada e a situação automática, né? Automática é aquela que está no rol da lei, né? 7.703 de 88, né? Como uma das mais famosas, o limite de isenção, que inclusive foi alterado para esse ano, né? Pela Lei 15.270 de 2025, né? O teto aumentou para R$ 5.000. Então, quem tem essa remuneração, esse ganho mensal até R$ 5.000 por mês, está automaticamente isento, né, do imposto de renda. E outras peculiaridades lá na lei. O rol é grande, né? Ele é taxativo, né? Mas o que mais é interessante nessa questão da isenção do imposto de renda é a forma justamente facilitada. O que isso significa? É você ter mecanismos legais para você ser isento do imposto de renda, né? E a lei vai elencar lá no inciso 14, todos aqueles que têm determinadas doenças graves têm direito à isenção total do imposto de renda, né? Uhum. Por exemplo, mas a pessoa tem que ser aposentada. Houve uma discussão muito grande ali em 2019, até a Procuradoria-Geral da República entrou com a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, pedindo para estender essa isenção para os ativos, né?
houve uma grande discussão e, na minha opinião pessoal, Esse aí é um bom tema, isso aí é uma situação bem interessante aí, porque eu acho que as pessoas vão ter muita dúvida, né? Essa questão que você está adentrando aí, acho que dá para a gente explorar, né? Bastante essa questão realmente aí dos ativos, né? Os aposentados, eu acho que vai ser de grande contribuição aí para o nosso público. sim, sim. Então, mas infelizmente o nosso STF, né, só comentando aqui, eu trouxe até aqui o voto, eu vou te mostrar aqui, quem foi o relator que não estendeu a, para os ativos. Vamos. Rapaz, olha só. Tá vendo? Então, assim, Aham. Tá documentado aqui, ó. né? Então, né, a gente fica pensando, interessante é isso aí, que o STF, em algumas Uhum, partes, eles não gostam de legislar. Mas, reticências, né? Vida que uhum. segue. Infelizmente, aí a gente vai para uma discussão social. Imagine você, um ativo que tem uma doença grave. Vamos pensar aqui em câncer. É uma doença terrível, terrível. Importante, aham. Né? E às vezes esse tipo de doença grave impossibilita até Aí, a continuação do trabalho. isso. Né? Até assim, até o seguinte aqui, ó, Valério. Você continua falando sobre isso aí, mas é interessante, pessoal, para vocês, para isso aqui que a gente está falando, essa ação direta de inconstitucionalidade, tem aqui o relator, né? Ministro Alexandre de Moraes, Procuradoria-Geral da União, Presidente da República, Advogado-Geral da União, todo mundo aqui, ó. Supremo Tribunal Federal, onde que as pessoas podem ver, assim, olha, quem tá, digamos assim, quem tá trabalhando em prol da sociedade, quem está trabalhando contra a sociedade, porque de fato essa é uma questão que vai impactar direto a sociedade, independentemente de da pessoa estar num patamar alto da vida, né, numa condição melhor da vida, os mais pobres, a doença, ela é a doença. Isso é importantíssimo, eu acho esse tema super importante. Esse documento que você está aqui, do Supremo Tribunal Federal, para quem tiver interesse, onde que essas pessoas podem acessar esse documento para tirar, se tiver alguma dúvida, Sim, né? sim. Basta vocês, os nossos ouvintes aqui, o nosso público, acessar o site. Vamos direto na fonte. Nós vivemos num país de fake news, é muito complicado isso. Isso. Então a gente indica você entrar na fonte, o site oficial do STF. E a pessoa vai lá digitar, né? A ADI 605, né? Vai digitar, perdão, ADI 6025. Escreve lá ADI 6025 No próprio no site próprio do. site ou no Google mesmo, lembrando que o resultado tem que constar na página do STF. Isso é muito tranquilo de olhar. O voto completo são 67 páginas, né? Se nós adentrarmos na questão processual, de outra parte também, a lei fala dos pensionistas. O que o STF fez? Falou que não cabe a ele legislar pela distribuição e competência de cada poder. Poder executivo, legislativo e judiciário. Pois bem, se ainda assim o nosso Supremo pensou assim, embora a procuradora Raquel Dodge, na época que ajuizou essa ação, pensando numa gama maior de beneficiários, né? Já que se decidiu que o STF, neste caso, não legisla, Uhum. por que então o legislativo, desde 2019, não legisla a favor dos ativos para fazer essa mudança legal? Porque eles têm poder, né, originário para fazer isso. Juntasse então uma comissão, fizesse uma proposta de alteração de lei, por que não fazem? E é o legislativo, né? Legislativo, né? Que Aquele deveria que legislar. representa quem? O O povo. povo, né? Uhum. Então, assim, como eu falei, há pessoas que enfrentam uma doença tão grave que às vezes tem medicamentos. Eu vou falar aqui rapidamente, para não perder muito tempo, de um caso pessoal. Minha sogra faleceu ano passado de câncer.
E por mais que ela tivesse plano de saúde, o primeiro medicamento nós tivemos que entrar na justiça, porque um comprimido para ele custava R$ 1.000. E a caixa era 20. Ou seja, por mês era R$ 20.000. Por mais que a pessoa tivesse uma ordem econômica razoável, é muito complicado, 20 mil só para isso. Nós entramos na justiça, graças a Deus conseguimos, e ela foi o primeiro caso aqui no estado de Goiás pelo IPASGO, fizemos um acordo com o IPASGO e o IPASGO colocou no rol de medicamentos de ponta para o câncer, né? Agora eu fico pensando, e quem não teve essa condição, esse acesso? Teve que se despender, que é um medicamento ultramoderno. Uhum. Às vezes a pessoa não tem como trabalhar. Se ela tivesse isenção do imposto de renda, sim, Olha aí a importância. No caso da minha sogra, ela conseguiu a isenção antes porque já era aposentada. Mas e aquele que está ativo? Aquele que tem uma cardiopatia grave? Aquele que tem Parkinson, HIV, cegueira? O rol conta e denota 16 doenças graves. Mas... E que foram tiradas da isenção aí por esses... não possibilitou aos ativos que têm a doença. Hoje a lei diz o seguinte, apenas a lei e a jurisprudência do STF diz o seguinte, apenas aposentados com doenças graves podem pedir a isenção do imposto de renda. Então, se não tiver aposentado e tiver... Então, olha só, pessoal, vamos lá. Vamos explicar aqui para nossa audiência. Isso significa que a pessoa que não, mesmo não sendo aposentada e tivesse uma doença grave, é isso? Isso. A pessoa não era aposentada. Eu e você que está aí do outro lado, que está nos assistindo. Olha só a importância disso aqui que o doutor Valério está trazendo, né, para gente. Doutor Valério gostou? Doutor Valério? Amigo de academia, né? Não, mas Tá aqui, né? eu dispenso o DR. DR, né? Então aqui, pessoal, olha só. A pessoa que é portadora de uma doença grave, essa pessoa tinha direito à isenção do imposto de renda. E aí a gente tem aqui as informações que o Valério nos trouxe aqui, ó. Ação de inconstitucionalidade Proposto pela Procuradoria-Geral da República. proposta aqui, não sei se a gente consegue ver. Vai ficar pequeno, né? Bom, mas assim, tá aí como vocês podem encontrar quem votou contra isso daqui. Então, a pessoa que tem uma doença grave, se ela não for aposentada, ela não tá... Não consegue, ela tem que esperar o advento da aposentadoria para conseguir. E no caso da sua sogra, que eu sei que eu acompanhei ali, a gente estava na academia, né? E foi um momento assim bem difícil, né? Você interveio como advogado para que ela conseguisse esse medicamento, essa medicação? Ou... Sim, houve um grupo de colegas, porque não é minha área inicial, preponderante de atuação, que é direito de saúde, mas nós juntamos ali e pedimos esse medicamento. A questão da amplitude da Agência Nacional de Saúde, etc e tal, os laudos, né? Quer dizer, ainda assim teve acesso, né? Tinha meios de acessar, né? Tinha meios de acessar. O problema são as pessoas que não têm essa... Pessoas carentes. Essas pessoas carentes, nós sempre falamos, procurem então a Defensoria Pública ou o Ministério Público da sua cidade, né? Eles podem possibilitar esse acesso gratuito a essas pessoas. Mas, como a gente sempre fala, procure os seus direitos, procure um advogado, não deixe passar, né? Então, acho que isso é muito importante. Muito importante. E essa informação aí que você nos trouxe, ela é muito importante. Eu acho que para a sociedade ela é fundamental até, porque só tem uma forma da gente mudar isso, é sabendo, né, quem são os agentes, quem são as pessoas responsáveis. Porque assim, eu acho que fica todo mundo pensando, tá, mas e o que a gente pode fazer? É tudo muito grande, né? Assim, a gente está lutando contra forças muito grandes, né? Então, acho que acho que em primeiro lugar a informação é fundamental, né? A pessoa saber disso.
E depois ela saber quem são os agentes que estão trabalhando contra elas mesmas, né? Isso é importante. Primeiro, você saber do seu direito, né? E ver aí que, infelizmente, né, houve uma tentativa para estender esse direito aos ativos, mas, infelizmente, não houve. Contando outro testemunho aqui, a primeira ação que eu atuei como advogado de isenção de imposto de renda foi a minha mãe. Olha Lá, só. lá em 2006, ela tinha hepatopatia grave por causa da diabetes. E eu nunca havia mexido e por ela, né, a gente, como diz o outro, a gente quando sai da universidade, era recém-formado, se o Pix está caindo, até direito eclesiástico a gente mexe, né? A gente procura, estuda e faz, né? A gente estuda e faz, né? Aham. E graças a Deus nós fizemos, na parte administrativa, ela recebia três gratificações. Era, na realidade, uma aposentadoria e duas pensões. Meu pai era falecido, então ele recebia, professor tinha duas nomeações, ele recebia pelo Estado e pelo município, como professor de matemática, né? Uhum. E ela aposentada do Serviço Público Federal, né? No Serviço Público Federal, depois, eu posso até falar, o pedido foi feito automaticamente de forma administrativa, porque era muito claro, o laudo era claro, a doença era grave. Então já houve, imediatamente fez um pedido administrativo, passou pela junta médica do Serviço Federal e já foi deferido. No município de Goiânia, também foi feito de forma automática. O problema foi o estado de Goiás, né? Infelizmente, o corpo clínico ali da perícia achou que ela não tinha hepatopatia grave. Com toda a deficiência que estava constatada pelos laudos e tudo mais, então nós E precisamos pelos entrar outros, e pelos pelos outros, outros entes da federação. para você ver, essa é uma questão também que é muito delicada no Brasil. A gente tem um ente federativo, a gente tem os três entes. Um falou que tá ok e o outro entrou em conflito. Um ente superior falou que estava ok, o ente inferior entrou em conflito com a É decisão. o problema do nosso país, né? Justamente isso. E se a gente tem desdobramentos grandes na nossa vida, poderia unificar, né? Porque a medicina do federal e do municipal diz uma coisa e do estadual não diz, Não é a né? mesma, não é a mesma medicina? É estranho, né? Mas o direito serve para isso, para resguardar os direitos das pessoas, né? Mas Aham. houve uma carga realmente muito emocional. Eu me lembro que no tribunal eu ganhei em primeira instância e na segunda instância eu precisei também manifestar e recorrer, né? Porque a Procuradoria do Estado recorreu, o direito deles, normal. Uhum. Então, assim, houve uma carga emocional muito grande. Eu fiz e Uhum. quando eu soube da notícia que nós ganhamos, eu falei para minha mãe e fiquei muito emocionado, né? Então, assim, Uhum. eu nunca vou esquecer disso. Então, toda vez que uma pessoa vem para mim com um caso desse, eu me lembro da mamãe. Então, assim, como é importante, porque é direito. Se a lei existe, ela deve ser aplicada, né? Isso faz diferença na renda de uma pessoa, né? Você que é contador, você sabe. Você imagina você ter que ali ter o desconto do imposto de renda no máximo, no teto. E você sabe que quando há professor de duas nomeações, você, além do retido, você ainda tem que pagar no final por causa das duas nomeações. Isso sempre foi um conflito complicado de se arrumar. Uhum. Mas dá certo, mas você tem que passar pelo caminho da judicialização. Infelizmente. Pois é. E se precisar, chama nosso amigo aqui, o advogado que tem o cavanhaque mais estiloso, meu amigo Valério, viu, que sabe muito, né? E assim, só para deixar também claro aqui uma coisa, quando a gente fala assim dos ativos, né? Quando a gente fala dos ativos, são as pessoas que não estão aposentadas, tá? E falando aqui também um pouquinho da questão, tem uma outra abordagem aqui, a respeito da proteção patrimonial, da blindagem legal, né? A gente tem uma, a gente tem aqui, a gente já sabe, a gente está falando, a gente tem uma carga tributária muito grande, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o Estado, eu faço a seguinte alusão, o Estado, ele é como se fosse uma criança e o cidadão, ele é o adulto. Então a criança, ela não consegue se sustentar sozinha, né?
ela não produz nada. Você tem ali um filho, você tem um filho pequeno, ele não produz, ele é só um, ele não consegue se manter, ele é incapaz, né? Literalmente incapaz. E então você tem ali os adultos que cuidam dessa criança. Eu faço essa análise assim, o Estado ele é uma criança e os trabalhadores são os adultos que cuidam dessa criança. Por quê? Porque essa criança ela não produz. O Estado, o Estado, eu vou tirar o óculos aqui e olhar bem para nossa audiência. O Estado, ele não produz nada. O Estado não dá nada. Ele não dá nada. Não existe. Por quê? Porque ele é incapaz de produzir. Então nós que temos que produzir e passar para o Estado. É, dessa, dito isso, né? A questão da blindagem patrimonial de forma legal, porque a gente acaba trabalhando, acaba construindo e precisa cuidar desse patrimônio, né? Como que isso pode ser feito? De que forma? Qual que é a melhor maneira de cuidar desse patrimônio, de blindar esse patrimônio? Certo. Falemos então de proteção patrimonial. Quando a gente usa essa expressão de proteção, blindagem, antes de ser execrado aqui nas redes sociais, a palavra blindado não é algo inexpugnável, impenetrável. É a mesma coisa de um colete à prova de balas ou um carro blindado. Ele vai conseguir refrear determinadas ações contra ele. Mas uma bala de canhão, como é o sistema, não adianta, né? Então você tenta tampar a peneira, os buracos mais aparentes. É Boa. impossível você fazer uma blindagem total, mas é possível fazer uma organização, uma proteção patrimonial. E como que isso acontece, né? Você tem dois tipos de proteção patrimonial, basicamente, né? A chamada holding familiar e a holding patrimonial, né? Essa palavra hold vem do inglês to hold, que significa o quê? Segurar, né? Olha só. Proteger, né? Uhum. Ela veio no Brasil desde 76, a criação das sociedades anônimas, né? E houve essa incrementação há poucos anos para cá. Não se falava muito nisso, só no meio societário, empresarial, bem definido. Mas com essas mudanças, como voltamos a dizer, né? Com essas inconstâncias governamentais, inconstâncias políticas, né? Essas mudanças tributárias, nós vamos ter aí esse advento esse ano aí de muitas mudanças, um cenário assim, como nós havíamos conversado antes ali, eu e o professor Hauser, é, nós só vamos saber isso quando tivermos trocando o pneu com o carro andando. A É. verdade é essa, né? A gente tem uma expectativa de mudança, unificação de impostos, etc e tal, mas nós vamos saber a real análise quando estiver acontecendo. Nós temos um cenário, uma expectativa de cenário, né? Uhum. Mas, enfim, essas holdings servem para isso. Primeiro, a familiar. Você pega um bem de família para você manter esse bem de família para os herdeiros. Essa holding familiar basicamente é para isso. Você vai pegar um bem, por exemplo, um imóvel, alguns imóveis, né? Você vai transformar, vai pegar todos os bens do CPF e transferi-lo para a pessoa jurídica. Em que sentido? Para manter os bens imóveis ou outros tipos de bens também. Não precisa ser imóveis, não. Pode ser dinheiro, ativos, para os familiares, os herdeiros. E geralmente se cria ali cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade, deixando a gerência desses bens para os pais, os primeiros donos, o patriarca e a matriarca, com usufruto. Então você respeita isso, passa já esses bens para uma pessoa jurídica, você cria uma empresa, né? Onde os cotistas são quem? Os filhos. Eles têm cotas iguais destes bens. Mas quem vai gerir a governança? Os pais. Basicamente é isso. Serve para perpetuar o bem da família. Basicamente é isso. Diferentemente do holding patrimonial, que você vai criar também uma pessoa jurídica, você vai distinguir o bem da pessoa do CPF
para o bem da pessoa jurídica, do CNPJ, onde você vai gerir e pensar em lucros. E a principal diferença, você pode trazer terceiros da relação familiar para gerir, administrar e serem sócios. Essa é a grande diferença. Então, a holding patrimonial você aglutina para dinamizar, para melhorar e ter lucro. E pode chamar administradores externos. Você pode ter offshores ou várias outras coisas diversas, algo muito diversificado. Tanto é que para você organizar uma holding patrimonial é muito mais complexo. A carga de tributação é mais complexa, é diferente. A análise é diferente. Você tem vários fatores. A familiar não. É um regime mais simplificado. Porque ela vai pegar determinados bens e deixá-los a salvo. Depois a gente vai, no decorrer da conversa, te falar essas características. Mas basicamente é isso. Então é um sistema legal, tá? A legislação aceita isso. Nós temos que só se lembrar aqui da chamada, duas características que é importante analisar neste caso, do Código Civil, chamada a pacta sorvina. O que é isso? Ninguém pode pensar em fazer um contrato sobre herança de pessoa viva. Você não pode falar assim, House, eu vou pegar aqui, né, os meus bens, etc, tal, e vamos fazer aqui, né, a minha herança eu já vou ajeitar aqui. Não é possível. Pacta Corvina. Falei errado, perdão. Pacta Corvina. Está lá no artigo 426 do Código Civil. Tem que respeitar isso. Segundo, a regra do quê? Da legítima. O que é legítima? No direito brasileiro, você só pode dispor de 50% do seu patrimônio livremente. Os outros 50% são para os herdeiros legítimos. Ascendente, descendente, cônjuge, sobrevivente ou companheiro, por causa da união estável. Então, tudo isso gera determinadas complicações. Por isso que você não pode fazer ao bel prazer. Por que a legislação deixa familiar? Porque você vai pegar aqueles bens mesmo, vai transferi-los todos para a pessoa jurídica, mas, aí que vem a vírgula, os cotistas são os herdeiros que já estão determinados com as suas partes legais. Está respeitado a legítima. É uma forma aí, é a melhor forma que a gente tem de guardar, de salvaguardar os bens aí, né? Haja vista que a importância disso aí pro pessoal que constrói um patrimônio, eles acabam que os herdeiros às vezes vão se envolver, sabe? Eles não sabem, né? É que é importante as pessoas pensarem um pouco, né? A importância de fazer, de ter uma holding, se a pessoa vê que tem ali uma fazenda, tem apartamentos, né? Mesmo sendo familiar, porque às vezes o seu herdeiro ou a sua herdeira pode se envolver com uma pessoa de índole duvidosa, né? Digamos assim. Justamente, né? Você faz aí, você organiza a sucessão, né? Você pensa na questão sucessória, né? Porque se você faz essa proteção patrimonial de forma antecipada, né? Claro, tudo é uma pré-análise. Por exemplo, há casos em que você recebe o cliente, e quero deixar bem claro, tá? Precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu preciso de você como contador, e o contador precisa do advogado. Isso né? aí, tá vendo aí, né, rapaziada? Ó. Então, vamos assim, trabalhar em conjunto aí. Tem que trabalhar em conjunto, porque cada um vai saber uma área. E mais, ainda dentro da advocacia, você precisa de um especialista em direito tributário, um especialista em direito de família, em direito de sucessões, um especialista em direito empresarial. Então, é uma equipe grande. Não tem como você fazer assim, embora existam aí até agências que mexem com financeiro, essas agências que mexem com essas cartas de finanças, né, que fazem holds. Mas é preciso você, o nosso público, analisar se não está ali só um gestor financeiro. Precisa ver se há dentro da equipe dele um advogado especialista em direito tributário. É porque assim, o que as pessoas também precisam entender é o seguinte, olha só, eu costumo, né, quando estou dando aula, explicar o seguinte, um médico, ele cuida da pessoa física, né? Ele cuida ali do corpo da pessoa física. Um cirurgião,
por exemplo, ele não é cardiologista. Um cardiologista, ele não é um ortopedista. E assim sucessivamente. Neurologista e assim sucessivamente. É, Pega, pega mais água aí para você aí, ó. E assim sucessivamente. E quando a gente está tratando da saúde de uma pessoa física, a gente utiliza de vários profissionais, né? E quando você vai tratar da saúde de uma pessoa física, você também tem que ter os profissionais nas suas determinadas áreas. Eu achei muito importante aí você ter falado dessa necessidade de ter uma equipe de pessoas especializadas. É, Isso é até uma crítica que eu faço quando estou conversando assim entre colegas, contadores e advogados, porque são áreas muito afins, né? Administração, contabilidade, direito, economia. Eu falo assim, olha, você é um contador, mas você não é contador, perito, auditor, tributário, pessoal. Não é. As coisas não funcionam assim. Ou é claro que um contador, você pode ser um contador assim, que é um clínico geral, e depois você tem as suas especificidades, né? E aí a gente vai adentrando e vai formando parcerias e vai para poder gerar, porque a gente está cuidando da saúde de uma pessoa jurídica que é uma pessoa do mesmo jeito, né? Então, assim, se ela for bem cuidada, se ela for bem assessorada, ela vai ter uma vida longa e vai ter uma saúde financeira longa e próspera, né? Justamente, justamente. E isso é importante mesmo, porque você precisa analisar todos os lados, né? Como você falou, o clínico geral ele vai fazer às vezes ali uma sutura rápida, vai reencaminhar, né? Mas tem determinadas questões que só o especialista mesmo pode fazer. E uma equipe bem montada vai poder orientar para cada caso. Porque há também casos que a holding, tanto familiar quanto patrimonial, não é indicada para determinadas pessoas, né? Por exemplo, já houve um caso, vi um caso em que foi feita uma holding familiar, um patrimônio, acho que na época era 4 milhões e meio, um valor até considerável, Uhum. e foi feito a holding, eram 3 herdeiros, certo? Pai, a mãe, tudo certo, maravilha. E Esse foi um caso que você pegou? Você sim, sim, teve eu uma. acompanhei, Então, olha justamente. aí, uma O caso situação concreto, prática, né? o caso Olha aí, concreto, né? boa. Bom Lean trazer isso, bom trazer esse tipo de informação aí lead para case, nossa né? audiência. Então, foi feito, isso foi lá no início, foi feita a holding e logo, infelizmente, o pai veio a óbito. Maravilha, o estatuto previa, né, os bens já passariam para as cotas, ficou a mãe, tudo etc. Mas aí no meio do caminho, como dizia o Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho No havia meio do uma caminho pedra. havia uma pedra. Descobriu-se que o pai tinha 2 filhos de outro relacionamento. Eita lasqueira! Então, assim, precisou se refazer uma costura jurídica e no Olha caso não está só. resolvido. Então, porque eles têm o quê? Justamente a pacta survina. Você tem que Ah, voltar, eles têm direito à legítima deles. Eles não constavam na holding. Então, hum. muita coisa vai ter que ser rejeitada, vai ter que ser refeita. E é complicado. Por isso que é importante a análise. A pessoa que vai fazer o holding tem que falar assim, olha, minha família é essa e eu acho que eu tenho alguma coisa que foi feita no passado, ou senão eu tenho Aham, certeza que eu tenho. A pessoa fala, tem que trazer? Tem. Porque aham. o herdeiro geralmente fica quieto até a partida do patriarca. Quando o patriarca Disso vai, eu tenho certeza. A né? gente tem muita experiência. Todo mundo, acho que todo mundo já entendeu que vai tudo muito bem, até envolver patrimônio. Quando envolve, aparece gente Aparece. da. É uma situação difícil, Aham. complexa, não é fácil arrumar, porque gasta mais dinheiro, há uma situação assim de constrangimento, de aflição, Uhum. mas precisa resolver, né? Então, assim, são situações que a gente precisa analisar caso a caso. E a pessoa tem que ser muito sincera. Nossa situação é essa, assim, Uhum. assim, assim, né? Pois é, é como eu estava falando aqui do diagnóstico, de cuidar da saúde, né?
da pessoa jurídica da mesma forma que você cuida da pessoa física. Por exemplo, você não vai a um médico e fala assim, olha, eu tô fazendo, vou fazer sei lá o quê, né? Seja o que for, vai fazer um exame de sangue e vai para ver qualquer coisa. O médico ele vai perguntar se você fuma, se você bebe, se você toma algum medicamento e se você mentir, você vai complicar a sua saúde física, seu corpo físico. Da mesma forma que se você esse caso que você já foi desenrolado já esse caso ou ainda não? Não, ainda está em Ainda. andamento, Então, né? assim, você vai me falar, porque nós vamos trazer aqui para nossa audiência o desenrolar desse caso, Sim, a tá? A gente gente faz traz. essa. É, Evidentemente, a gente não pode é porque. falar nomes, etc e tal, para preservar, Sim, né? Mas o sim. caso, como apenas como ensinamento Como científico e etc isso. e tal, a gente explica para exemplificação para os outros, sim. Inclusive, para quem está para quem tá nos assistindo aí, entender, né, que é preciso cuidar mesmo da sua pessoa jurídica da mesma forma como você cuida da sua pessoa física. Porque Justamente. algo que poderia ter um desdobramento mais tranquilo, né? Tá bom, ele teve a pessoa em questão teve um filho fora do casamento. Mas, independentemente dessas questões morais ou não, né? Se é uma questão ética, é uma questão moral, tem uma questão prática, tem uma questão jurídica que tem que ser observada. E aí gerou, o fato de ele não ter dito isso, gerou um problema maior. Um problema que poderia ser mitigado, né? Poderia ter sido diminuído ali no momento. Depois ele ia Sim, resolver com a família, falar por que sim, que. sim. Aí ia gerar aquela. Por que você Isso, foi fazer isso e tal, isso. entre eles. Mas a gente está vendo aí um problema social muito maior agora, que depois da coisa toda feita, veio Essa essa E, bomba, e essa aí hecatombe. você tem que rejeitar. Isso é mais comum do que pensa. Há colegas que contam também de pessoas que alguns patriarcas sabiam da existência. Mas e aqueles que não sabiam? Acontece também. O carnaval tá aí, cuidado, né? Então, assim, houve pessoas assim, eu tive uma filha, mas como? Exame de DNA. Quando vê, são fatos supervenientes. Então, assim, acontece. Às vezes, né, o pai nem sabia. Foi lá atrás. Acontece. Então, essas É. são coisas que a gente tem que estar preparado para acontecer. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Principalmente com essas questões de... E antes mesmo dessa implementação de holding, esse modismo, né? Essa tendência, melhor falando, existia isso muito nas ações de sucessão. Uhum. Você, principalmente das grandes fortunas, um fazendeiro grande e tudo mais, você entra com um inventário e de repente atravessa uma petição e fala assim: olha que eu era filha dele. Opa, como assim? Aí pede-se o teste de DNA com os restos mortais lá da pessoa, aí tem aquela briga, o Olha só. processo é suspenso, Aí tem que abrir, fazer exumação às dispensa, vezes. justamente, geralmente sim, aí até que vai, isso aí pode demorar anos. E às vezes o patrimônio ele vai dilapidando, porque a gente sabe que um patrimônio, se não é bem gerido, né, por exemplo, muito mais uma área rural, alguma coisa, uma empresa assim, precisa de movimentar, oxigenar, vai dilapidando. Então é muito complicado essas questões, né? Mas, Pois é, aí olha só, como que a gente, olha para onde a gente está indo, né? O fato da pessoa não trazer aí para advogado e para o contador essas situações, às vezes ele vai ter o seu túmulo, né? Ali vai ter que ser violado, vai ter que ser né? violado, abrir um túmulo, vai ter que passar por toda aquela situação assim de ver um caixão meio deteriorado, Constrangedora, de né? Assim, abrir, assim, aí você puxa de lá um cadáver para tirar uma parte, para tirar um fio de cabelo, para tirar um dente, para tirar uma arcada, para ver e tudo isso tudo isso poderia ser evitado, né? sim, Poderia ser evitado. é, Resolve as questões morais, sei lá, né? Se confessa com o padre. isso, né? Pede perdão, né? Daí, de acordo com o direcionamento religioso de cada um, né? Eu sou católico, né? Dizer assim, ó,
se confessa e pede absolvição dos seus pecados, né? O protestante vai lá falar com o pastor, ou, né? Qualquer que Sim. seja, e resolve, né? Não deixa isso escondido. A gente está falando isso assim, brincando, né? Mas isso é uma coisa muito séria. A gente está diminuindo a seriedade da questão. Diminuindo não, tentando tornar mais leve, mas é isso mesmo, é exumação, é um Isso. cadáver. É, assim, a sua família vai te ver cadavérico, talvez por uma É, coisa que é totalmente, é, totalmente evitável, né? Totalmente passível de ser isso. resolvida em Isso. vida ainda, né? Há o teste de DNA com supostos, né, com suposto irmão, mas havia 100% é com genitor, né? Pois é. Ou a genitora, mas geralmente, maciçamente é o homem, né? É Até porque assim, porque a mulher carrega, né? Ela é a protetora, é a que gera, né? Não tem jeito, não tem como. né? Agora a gente sempre fala, a mulher tem certeza que ela é mãe, Que é não é mãe. isso? Aham. Agora, esses jovens aí, esses homens têm que Tem tomar uma que tomar. atitude aí séria, né? Repensar algumas atitudes e é complicado, Precisa. É. é Tem complicado. até uma história assim de o- uma menina estava interessada num rapaz e ela virou pro pai e falou assim: "Ah, pai, eu tô interessado em fulano, né?" Aí o pai falou assim: "Ih, mas você não pode. Por quê? Porque ele é seu meio-irmão." Aí a menina ficou triste, né? E falou assim, ó, foi falar com a mãe. Nossa, mãe, você acredita que o papai acabou de falar que o fulano é meu meio-irmão, que eu não posso me relacionar com ele? A mãe falou assim, ó, não, minha filha, fica tranquila, porque ele também não é seu pai. Misericórdia, quer dizer, né? Você vai abrir a caixa de Pandora, pode ficar pior Não ainda. tem como saber, não tem como saber. Hoje em dia tem como saber por conta de DNA, né? Nossa, então, Mas antigamente não tinha como a sucessão ali não tinha como saber, a menos que você sabe que o filho é da mãe, né? Mas você não sabe que se o filho é do pai. Valério, eu acho que a gente está indo aqui já. Por mim, a gente ficaria, né? O papo tá fluindo e tal, mas a gente tem que caminhar aqui para o certo. nosso encerramento, mas a hora que a gente chegou, né, além de, além assim da grata surpresa em te ver, né, e a gente poder conversar, que fazia um tempo que a gente não conversava, né, a gente estava falando a respeito das mudanças, de como as mudanças são feitas, a legislação vem e, na verdade, isso é até uma piada. A gente vê muito no Instagram, vê muito o, essas sketchzinhas, né? A Receita Federal fala assim, ó, tá errado. Mas o que que tá errado? Não vou falar. Mas você sabe o que que é? Sei. Mas me fala, não falo. Então tem até muitas sketchzinhas nesse sentido. E a gente estava falando a respeito da mudança, teve aí essa reforma tributária, mas que na verdade, ninguém sabe como funciona até a coisa ir caminhando, né? E o que que eu quero falar aqui, né? Falando aqui para nossa audiência, o que que eu quero dizer com isso, pessoal? É que tem lá a lei é feita de forma dúbia. Nunca é a nossa legislação ela não é objetiva, tá? Ela é dúbia. E a coisa só acontece quando a gente começa a fazer. Quando a gente faz, aí é dado uma decisão, tá? Por exemplo, faço uma determinada declaração e a Receita aceita. A partir do momento que a Receita aceita aquela declaração, é que cria-se uma jurisprudência para falar assim, ó, cria-se assim, não é que cria, né? Mas só para nível da gente no sentido de ficar fácil, né? Não é que está criando uma jurisprudência, não é isso. Mas assim, foi dada uma decisão assim, aí os outros começam a se pautar em cima dessa decisão. É nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? E aí a gente tem aí uma complexidade, só vai conseguir entender mesmo a coisa quando a gente tiver com a mão na roda, né? Foi, justamente, com essa mudança da implementação aí da lei tributária, né? Essa reforma tributária,
essas unificações de tributos, a forma de tributação, né? Só vamos poder avaliar quando estiver acontecendo para valer. A gente tem expectativas, né? Mas como você falou, a gente vai trocar o pneu com o carro andando, né? Uhum. Não vai ser fácil. Até jogando para o assunto das roads, né? E justamente é um momento interessante para isso, porque com a criação de roads, você vai eliminar determinadas cargas tributárias. Porque justamente com a reforma tributária, muita coisa vai ser majorada. Não se enganem, vai ser majorada, né? Então, a forma de ser feito, né, precisa ser pensado, ser analisado, porque a tendência do nosso país, né, infelizmente, é que cada vez mais, para quem tem bens, é mais difícil. Você manter o bem, você incrementar, né? Não é fácil. E cada vez mais esses mecanismos vão realmente pressionando aqueles que pagam os tributos, porque não é fácil. Então, assim, como você falou, na sua área ali, na Junta Receita Federal, como contador, né? Você vai fazer uma determinada declaração, a Receita vai assim, não, assim não pode. Assim, como é que faz? É assim o caminho. Aí você fica indo e voltando. Isso. Assim, quando você encaixar da forma que eles acham que deve, né? Você vai criando um precedente de procedimento. Isso mesmo, Aí isso você mesmo. vai, então é assim, aí os outros começam a aceitar e vai. Então, Isso é um mesmo. período de, que a gente chama de cura, né? A cura é como, igual queijo, você tem um período de cura para o negócio aí começando a mexer, né? Mas ainda é conversa para daqui a alguns meses, para saber o que está acontecendo, com dados, com fatos, com pesquisas. Porque não é objetivo, né? Não é Não, claro, né? Não tem como, né? é tudo novo, né? É tudo novo isso aí. Então a gente vai precisar ver como é que a sociedade, como as empresas vão se portar, como o mercado vai se portar, né? Nós estamos em período já pré-eleitoral, né? Isso tudo está influência, né? Tudo tem influências aí. Então, assim, nós vivemos, infelizmente, um momento de instabilidade. Há muito tempo a gente já vive, né? Mas com essas mudanças ainda, a gente tem que ver que cenário que vai acontecer, né? Mas vamos vivendo aí, como fala a Bíblia, vamos combater o bom combate. Isso E mesmo, isso mesmo. É, é o que nos resta, né? A gente vai tentar trazer mais informação aqui para nossa audiência aqui, para quem nos assiste, né? Para ficar de olho nisso, ficar de olho aí nessas mudanças, entender um pouco dessa complexidade das leis nossas, né? Os nossos legisladores, eles são extremamente dúbios, assim. Não se faz lei de forma objetiva no Brasil. A lei ela é feita e depois a gente vai adaptando dessa forma, né? só para fazer uma parte que você falou, e é verdade, há determinadas leis que precisam de outras leis para regulamentar. Isso. Há uma determinada lei que não é clara. Ela joga um ponto e precisa de outra lei para regulamentar a lei. Então, assim, é como se fosse assim: você toma banho para ir no banheiro, você toma banho antes para ir no banheiro tomar banho. E você tira um cochilo para dormir. Então, é assim: é o nosso país, né? O legislador poderia ser mais direto, né, em cima do que a sociedade precisa, do que precisa ser implementado de uma vez, mas nós vemos aí muitos, né? Há mecanismos jurídicos, constitucionais, para você, inclusive, entrar com ações nesse sentido, mas, infelizmente, se o legislador fosse de uma forma assim, mais escorreita, mais direta, né? Eu me lembro aqui de um testemunho do Tiririca. Tiririca, Olha ele só. falava assim que no Congresso as pessoas trabalhavam igual loucas. O povo trabalhava assim, discutia-se muito, até de madrugada, mas produzia-se pouco. Olha só. Então, assim, fala-se muito, discute-se muito, mas se produz efetivamente não aquilo que a sociedade precisa. Palavras dele, Uhum, de quem estava lá dentro, né? uhum. Agora, se é uma piada do palhaço, não sei, né? Pois Mas é. Mas é por faz, aí. mas faz todo sentido. Rapaz, assim, a gente fez aqui uma
pauta e acabou indo. Uma parte a gente pegou, outra, né? Outra a gente foi seguindo aqui. Mas é o seguinte, eu quero te agradecer demais. Eu achei que foi um papo muito bom. Vou me lembrar desse. A gente se encontra na academia, viu? A gente vai para a mesma academia e volta a se Com encontrar. certeza. A gente vai ver o desdobramento desse caso. Claro que salvaguardados os nomes, tá? É Sim, sim. só como fenômeno. Eu costumo até falar muito com a minha esposa o seguinte: a gente, as pessoas são muito sensíveis no sentido de que quando você conta um caso, elas acham que você está falando delas, mas não é. Você não está falando delas, mas às vezes as coisas acontecem sempre as mesmas coisas com todo mundo, né? E aí alguém pode passar por aquela situação ou pode vir a passar por uma determinada situação e de repente a gente consegue ajudar, né? Sim, Elas sim. sabendo, ó, eu vi um caso assim, assado, Isso. né? A informação vida pedagógica, né? Isso. E, e aí a gente vai acompanhar isso daí. Quando desdobrar esse caso aí, a gente volta para falar sobre ele. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer muito pela presença aqui, pela disponibilidade, né? A forma como você se dispôs a fazer esse, esse projeto aqui, né? Fazer esse bate-papo. E pode fazer suas considerações finais. Olha ali para. Tem uma câmera ali que é sua. Deixa suas redes sociais. E quem quiser também. Aí a gente acompanhou aí a trajetória e as atuações do Valério. Vamos lá, né? Segue aí nas redes sociais e vamos lá. Aí, deixa suas informações e que venham frutos aí dessa. Certo, certo. Levando essa tendência digital, né? O meu escritório ele está em fase de migração do físico para o digital, né? É uma tendência natural. Mas então fica aqui, ó, as redes sociais, né? O Instagram é MBA underline Machado de Bastos, né? E tem o TikTok também, para quem gosta. Toda semana eu trago informações sobre imposto de renda, sobre outras questões também, né? É o @valérioaugusto.adv, né? Essas aí, o site ainda está em construção, mas qualquer um desses aí vocês conseguem falar comigo, né? Estamos à disposição aí para sanar dúvidas, para conversar, né? Eu quero agradecer muito ao professor Hausley por esse convite muito especial, um lugar agradabilíssimo, com uma pessoa assim da melhor estirpe possível, né? Pessoa agradável que está ali conosco ali naquela diária de puxar peso, né? Para melhorar a saúde. Então, assim, foi uma honra estar aqui, uma honra poder falar com você, né? O assunto aqui não é pretensão nenhuma esgotá-lo, não. É apenas lançar pequenas sementes, né? Pontos, assim, mais gerais para você ter ideia do que está acontecendo na sociedade hoje, como você pode se resguardar de forma patrimonial, como você pode ter uma isenção de algum determinado imposto, no caso, imposto de renda, né? Estamos aqui. Eu agradeço muito a, a oportunidade e obrigado por tudo. Obrigado a todos aqui que estiveram conosco nos ouvindo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Estamos encerrando aqui mais esse bate-papo, né? Esse episódio aqui da Porte Academy. Valeu, um abraço.